Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, eu quero mostrar para vocês algo bem interessante, tá? A respeito da Segunda Guerra Mundial. Foi um fato que parece simples, mas que, na nossa visão, mostra que as guerras do mundo são feitas, preparadas, elaboradas por sociedades secretas. E você acredita em coincidência ou em sincronicidade? Nós sabemos que existe, nós sabemos que o que existe é conspiração e muito engano. Então acompanhem um trecho de um documentário a respeito da Operação Overlord, ou mais precisamente o dia D. E vejam só o fato que foi narrado aí nesse documentário, tá? E julguem por si mesmos. Eu tirei o som, mas tem legenda, tá, pessoal? Então, vejam só. Diz assim, que você pode ver o general Eisenhower, que depois foi presidente dos Estados Unidos, e o general Montgomery. Aqui está escrito, uma coincidência perturbadora, vejam só, coincidência, tá? Ocorreu 33 dias antes do dia D. E vocês acham que esse número aqui é por acaso? É coincidência? 33 dias. Então vamos ver aqui. 33 vocês sabem o que significa, tá? E olha aí esse Best Documentaries. Olha o símbolo dos caras aqui, ó. Olha o símbolo do canal aqui, ó. Prestem atenção aí no símbolo do canal. Aquele ok. Aqui o 666, né? Aí tem um olho aqui que tudo vê. Gente... É impressionante, né? Então eles deixam pistas, né, do que eles estão fazendo. São eles que controlam tudo. Vamos ver qual coincidência perturbadora que ocorreu 33 dias antes do dia D. É o 33 da maçonaria, né? Esses caras adoram zombar da humanidade. Palavras relacionadas diretamente com a operação. Isso aqui é o General Brad. Palavras relacionadas diretamente com a operação apareceram nas palavras cruzadas do Daily Telegraph. Apareceu no jornal, nas palavras cruzadas. Eles estão aqui, ó, fazendo análise, olha aqui. Ó. Os nomes das praias de desembarque, Utah e Omaha, apareceram. Utah, Omaha. Assim como Netuno, que era o nome de toda a operação naval. Ao lado de Mulberry, que designou os portos artificiais, destinado às praias da Normandia. É muita coincidência, né? Praia de Utah, Omaha, o nome da operação naval e o nome do porto artificial, no qual os aliados atracariam. Mas o mais perturbador foi uma definição, cuja resposta foi Overlord, que é o nome da operação do dia D, tá? Imediatamente, o professor aposentado que criou esta grade foi preso para interrogatório e suspeito de ser um espião a serviço dos nazistas, tentando informá-los. Ele consegue convencer o MI5 de sua inocência. Mas esta história continua sendo um dos quebra-cabeças mais estranhos durante toda a Segunda Guerra Mundial. E aí, o que vocês acham disso? Juntando as letras dessas palavras, tá? Você vai ter um total de 32 letras. Muito interessante. Quase 33. E já tem reportagem sobre isso. Eu pesquisei aqui na internet, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês. E diz aqui, como palavras cruzadas quase revelaram a invasão da Normandia. Apesar da catástrofe em todos os aspectos que as duas guerras mundiais do século XX causaram, é impossível não olhar pelo prisma de que elas também atuaram como um divisor de águas na sociedade, economia e tecnologia da humanidade. Claro, né? Tudo isso operado nos bastidores, vocês sabem por quem? Pelos ideais narrados na carta de Albert Pike, a correspondência de Albert Pike para Giuseppe Mazzini, em 1870, onde lá eles descrevem o desejo da ocorrência, ou da conflagração de 3 guerras mundiais envolvendo todo o mundo. E cada guerra com um propósito específico,
com um propósito específico a ser atingido no seu final. Visto que muitos avanços só acontecerem pelos esforços desenvolvidos ao longo desses anos derradeiros, avanço tecnológico, etc. É claro. Em 1913, pouco antes de eclodir a Primeira Guerra Mundial, o inventor britânico e jornalista de Liverpool, Arthur Wine, criou as palavras cruzadas, que prosperaram durante o conflito, e principalmente ao longo da Segunda Guerra Mundial, quando soldados podiam desfrutar de maior tempo sem pensar que seriam bombardeados a qualquer momento. Em princípio, as palavras cruzadas foram impressas nos jornais diários de Londres e serviram para desviar o foco das pessoas, tanto de soldados quanto de civis, das devastadoras notícias sobre o conflito, diminuindo o estresse e a tensão, principalmente a alguns palmos abaixo da terra, nos bunkers antiaéreos. Aí está o Arthur Wine, o criador das palavras cruzadas. No entanto, que deveria ser apenas um passatempo, começou a ser visto como uma ameaça para o governo britânico durante a Segunda Guerra Mundial, conforme o cenário conspiratório do conflito piorou. Tá aqui, esse artigo fala da conspiração. Mas a conspiração não surgiu apenas no conflito, tá? Ela surgiu para provocar o conflito. Já falamos sobre isso aqui no canal. E se espiões de Adolf Hitler usassem as palavras cruzadas para enviar mensagens para o Reich? Essa possibilidade aumentou nos momentos finais da guerra. Em meados de 1944, quando Winston Churchill, Franklin Roosevelt e os demais líderes das forças aliadas planejavam os últimos ajustes à Operação Overlord, um codinome para a Batalha da Invasão da Normandia, que derrubou as forças alemãs na Europa Ocidental ocupada. As consequências seriam catastróficas caso eles perdessem o dia D para os alemães, principalmente se eles não fossem pegos de surpresa, o elemento essencial de todo o plano. Se os alemães soubessem onde e quando os aliados estavam chegando, eles teriam lançado ao mar 55 divisões que tinham na França, deixando os invasores na ofensiva como uma proporção de 10-1 contra eles. O transtorno surgiu em maio de 1944, semanas antes, quer dizer, 33 dias, segundo o documentário, semanas antes do início da invasão, enquanto membros do Serviço de Contra-Inteligência Britânico, o MI, não é M1 não, tá, pessoal? É MI, que é o I, MI5, MI5 tentava resolver as palavras cruzadas do dia no longo do Daily Telegraph, quando uma das respostas para a pista pertencente aos Estados Unidos foi Utah. Era também um dos codinomes escolhidos para a operação, além de ser o nome de um estado do país norte-americano. É o estado Mormon. Aí tá aqui, ó. Esse aqui é o Stalin, esse é o Churchill e esse é o Franklin Delano Roosevelt. Pode até parecer muito conspiratório, mas não para aquela época, em que tudo poderia significar algo. Os agentes completaram as palavras cruzadas e descobriram várias palavras correspondentes à operação, como Mulberry, Omaha, Neptune e até Overlord. Assim que a descoberta chegou ao conhecimento de Churchill, ele enviou agentes para rastrearem a pessoa que criou as palavras cruzadas daquela edição, visando descobrir se ela estava em conluio ou não com o inimigo. Eles chegaram até Leonard Dowie, um professor de 54 anos e diretor da Strand School em Londres, que havia sido deslocado para Surrey, quando os bombardeios começaram ainda em 1939. Além de lecionar, ele gostava de criar palavras cruzadas como hobby, que oferecia como trabalho para alguns jornais, inclusive o London Daily Telegraph. E eu pesquisei mais a respeito desse Leonard Dowie e descobri coisas interessantes a respeito dele. Ele teve alguma influência no rock progressivo e também no futebol. Vou traduzir para vocês aqui. Tá aqui, blog de palavras cruzadas. Leonard Dowie, um homem por trás das infames palavras cruzadas do dia D. Alan Connor olha para um pioneiro enigmático que montou mais de 5.000 quebra-cabeças, puzzle, ou palavras cruzadas, e teve uma linha lateral no rock progressivo e no futebol. E aqui está a reprodução das palavras cruzadas originais, em que muitas respostas às perguntas elaboradas continham nomes em código da operação relacionada com o dia D. Se você digitar o nome dele, Leonard Dowie, crossword, vai aparecer aqui, ó, Leonard Dowie, futebolista, esse sujeito aqui.
Tá aí algo bem interessante que você só assiste aqui no canal Escatológico. E tem um blog falando a respeito do tema. Vou traduzir para vocês aqui. Espiões, palavras cruzadas e mensagens secretas. Existem várias maneiras de ocultar mensagens secretas em quebra-cabeças. O campo da criptografia é construído em torno dele. Muitos quebra-cabeças meta têm um segredo especial à espreita dentro de suas construções inteligentes. Caramba, nossos amigos da Pennypress até têm uma busca de palavras inteiras chamada mensagem secreta. Mas você já percebeu que existe um estranho fascínio na cultura pop por mensagens secretas em palavras cruzadas? E o primeiro artigo que estávamos lendo continua. Quando indagado sobre o motivo de ter usado aquelas palavras em específico para aquelas palavras cruzadas, ele apenas respondeu: por que não usá-las? Proibidos de revelar qualquer coisa, os agentes apenas foram embora, convencionados de que era apenas uma coincidência. Mas também é possível que os codinomes da operação tenham chegado até Dow através de seus alunos, pois ele tinha o hábito de pedir para que sugerissem palavras para incluir em suas palavras cruzadas. Os soldados conviviam muito em meio às crianças e provavelmente falavam demais Overlord, Neptune ou Maha para se referir à invasão, palavras que as crianças poderiam considerar divertidas. Seja como for, a invasão da Normandia aconteceu como planejado, entrando para a história ao se tornar responsável por sepultar o nazismo na Segunda Guerra Mundial. E você, concorda com a explicação desse artigo? Ou existe algo obscuro e inominável por detrás desses fatos? E vocês, o que vocês acham? Que isso é uma coincidência, uma sincronicidade ou diz respeito ao inconsciente coletivo? De certa forma, o professor estava prevendo que viria, porque tem muito disso, né, pessoal? As pessoas terem pensamentos coincidentes ou síncronos a respeito de determinada coisa, até a respeito de uma determinada ideia. Por exemplo, às vezes você está desenvolvendo um vídeo, às vezes eu estou aqui desenvolvendo um vídeo sobre determinado tema e alguém fala sobre esse tema, manda uma mensagem para mim no WhatsApp a respeito disso. Eu já estou desenvolvendo o tema, então tem muitas coisas, né, que são inexplicáveis. A palavra diz que o Espírito de Deus é como um vento, ele sopra onde ele quer. Ou então a explicação, que eles simplesmente quiseram codificar a existência de uma conspiração, de tudo planejado, e colocaram nas palavras cruzadas, ou esse professor talvez pertencesse justamente aí à maçonaria, porque são 32 letras e 33 dias antes. Então temos essa informação, 33 dias antes da invasão. O que vocês acham? Alguém tem uma ideia? Coloque aí nos comentários e nos ajude com seu like. Deixa aí o seu like no canal, tá? 1 milhão de likes aí, por favor. E Deus abençoe a cada um de vocês.